Alô, revolucionários! É o programa Revolução Jesus que chega até você nesse ponto de encontro aqui. Você que nos acompanha já sabe que a gente está num novo formato. Muita coisa boa tem sido discutida aqui no Revolução e hoje não vai ser diferente. A gente quer te instigar, a gente quer te provocar a você refletir. Você segue a sua intuição? Vamos dar um passinho atrás. Você sabe o que é, de fato, intuição? O assunto parece complexo, mas a gente quer desbravar essa temática no programa de hoje. E você sabe que a tua presença aqui com a gente é primordial, por isso a gente já lançou um card no @RevoluçãoJesus com a seguinte questão: você segue a sua intuição? Entra lá, interage com a gente. Se você tiver pergunta, também pode enviar nos comentários, porque eu vou trazer aqui para os nossos convidados. Mas antes de apresentá-los, eu quero dizer para você que aqui na Canção Nova nós vivemos alguns dias atrás uma reinauguração. A Chácara de Santa Cruz tem muitos pontos incríveis, onde você pode vir aqui fazer uma experiência com Deus. E dentre eles, nós temos o Espaço Jovem, que foi reinaugurado aí alguns dias atrás, e você vai conferir um pouquinho disso, afinal de contas, este também é um espaço aqui na Canção Nova para você que vem desfrutar. Então roda aí pra gente. Entre uns e outros ajustes, o zelo para evangelizar. Prova disso é o Tiago, alcançado pela graça. Tinha um amigo, ele falou assim, cara, sabia que tem um grupo de oração que acontece no Espaço Jovem, que se chama Fontes, e é a mesma estrutura que a gente rezava, na liberdade do Espírito e tal, você vai gostar, aparece lá. E eu vim, gostei. Após isso, eu comecei a ajudar também nas atividades do Espaço Jovem. Espaço que completa no dia de Dom Bosco 2 anos. Espiritualidade, atendimento vocacional, fraternidade. Mais que um ponto de encontro, ambiente de transformação. A evangelização ela tem uma constante necessidade de inovação. E o jovem ele também é atraído pela novidade. Então a reforma ela partiu dessa necessidade do jovem. Estamos abertos para acolher todos aqueles que passam aqui pela Chácara de Santa Cruz. Comece com os jovens. Esta foi a direção recebida por Padre Jonas Abib lá atrás, na década de 70. De lá para cá, a consolidação de um carisma fecundo, comprovado pela história. E quase 50 anos depois, este espaço inspirado no fundador da mais bela canção. E ele sempre foi aquele que desbravou, né? Ele foi à frente, ele começou coisas das quais muitas vezes muitos não acreditavam ou que não conseguiam compreender, mas ele tinha a ousadia que vinha do próprio Deus. E percebo que esse é um legado que nós precisamos carregar, né? Proposta moderna, sem perder, no entanto, a simplicidade da comunicação do Evangelho. Dimensão espiritual, nutrida a partir da oração, uns pelos outros, que sobe ao céu como estes balões. E aí, quando a gente vai correspondendo ao hoje, as portas vão se abrindo, ele vai ampliando os horizontes e nos mostrando, ó, vai por aqui, né? Ele vai confirmando isso através de sinais, pelos frutos que a gente começa a colher, a gente vai entendendo, olha, Deus está sinalizando pra gente que é por aqui. Mas a fidelidade no hoje é o segredo. Muito bem, fica o convite para você vir aqui na Canção Nova, você que já veio várias vezes ou quem sabe ainda não teve essa oportunidade, vem para cá, nesse território eucarístico onde você vai poder conhecer vários lugares, entre eles também o Espaço Jovem, e todos os sábados às 19 horas a gente se encontra lá no Grupo Fontes, combinado? Bom, retomando aqui a nossa temática, hoje nós vamos falar sobre intuição. Vai valer a pena você ficar ligadinho com a gente até o final, eu quero acolher ela. Confesso para você que assim que nós trouxemos essa temática, foi o primeiro nome que surgiu e você vai saber por quê. Vera Lúcia Reis, ou carinhosamente conhecida como Verinha. Bem-vinda ao Revolução, Verinha. Boa noite. É uma alegria poder estar aqui, uma alegria poder partilhar, né, desse novo formato do Revolução Jesus e poder também dar meu testemunho, minha contribuição. Que vai ser muito rica, com certeza, viu? Vamos explorar um monte. E aqui, né, para somar no time das mulheres, hoje aqui no Revolução Jesus, ela, a Fran, também membro da comunidade Canção Nova. Bem-vinda, Fran. Obrigada, Tiago. Uma alegria também poder estar aqui, né, contribuindo como missionária, né, da comunidade Canção Nova, mas também trazendo um pouquinho, né, do que a psicologia diz sobre a intuição, né? Então, muito obrigada pelo convite. E aqui do lado de cá, ele que já esteve aqui no Revolução Jesus outras vezes, que vem também para somar. Bem-vindo, Natan. Obrigado, Tiago. Boa noite, meninas. É um prazer estar aqui mais uma vez. E vamos juntos, né, ver o que Deus revela para nós através desse debate, dessa conversa aí. Que é uma incógnita, né? A gente, antes de começar o programa, a gente começa, olha, o tema é esse, a direção é essa, a abordagem é essa, mas o que vai dar, só quem acompanha vai saber, né?
porque a gente vai abrindo aqui várias abas. A gente fez questão de trazer aqui, né? A Verinha, que já é membro da comunidade já há 35 anos. Muita história aí, né? Graças a Deus. Teóloga, né, Verinha? Teóloga. E formadora geral da comunidade de Canção Nova. Formadora geral, eu estou, né? Daqui Está. a pouquinho eu tô saindo. Aí, ó. E a Fran, né, também psicóloga, né? Missionária, mas psicóloga. Sim. E o Natan, que é professor físico, Isso. né? Dá aula aqui no Instituto Canção Nova. Isso, hoje atualmente eu dou aula de geometria na escola, né? Minha formação é de física. Mais ou menos dou aula de geometria, estudo de João Paulo II também dou. Uau. E eu tinha estar na escola. Então, assim, dou aula para várias faixas etárias, né? Tocando bastante na realidade dos jovens hoje na escola. Muito bom, vamos lá. Bom, vou jogar já aqui na roda a seguinte questão para dar o pontapé inicial aqui da nossa conversa. A gente pode considerar que todo ser humano, ele é intuitivo por natureza, né? Até mesmo antes da gente entender o que é essa intuição, nós somos intuitivos? O que vocês acham? Sim, nós somos. A intuição é um dom. Então, todos nós recebemos este dom. Alguns, claro, conseguem perceber muito mais, outros não. Mas a intuição é um dom que Deus dá a todos os seres humanos. E acho até no aspecto da humanidade mesmo, assim, eu fico pensando, né, nos cientistas, nas pessoas que foram desenvolvendo alguma pesquisa, que elas tinham que ter essa intuição, esse incômodo, assim, de como começar alguma coisa. Porque como que você descobre algo que nunca foi descoberto, que ninguém nunca falou? Você tem que ter uma voz, alguma coisa que diz assim, vai por esse caminho. Aí as coisas vão surgindo e vai aparecendo e as pesquisas vai desenvolvendo, né? Então acho que é inerente à natureza humana esse buscar o desconhecido, essa voz que chama o desconhecido, essa intuição, né? Já atraído, né, por essa realidade, né? Existe uma... É constitutivo do ser humano? Constitutivo. E a Que a psicologia palavra é diz, né, constitutivo. que a intuição está muito ligada ao instinto, né? Então, o pensamento intuitivo, né, esse pensamento mais rápido, automático e inconsciente, né? Ou seja, como o Natan disse, é inerente ao ser humano, né? Está dentro. Então, quando a gente escuta a palavra intuição, né, para algumas pessoas mesmo, que eu disse que ia falar sobre intuição, as pessoas já pensam logo em algo místico, algo relacionado talvez à espiritualidade, em algumas, né, enfim, algum Adivinhações, tipo, né, adivinhações, previsões, mas não, né, é algo inerente ao ser humano, né, está muito ligada à questão do instinto. Se a gente pudesse, assim, personificar a intuição como uma pessoa, que características teria essa pessoa, a intuição? Para a gente poder dizer, não, isso faz parte de uma intuição, né? Tem algo que instiga, que nos provoca a descobrir, é algo desconhecido. Como é que a gente poderia trazer as características da intuição? Para a psicologia, né, a intuição é fruto de vários processamentos cerebrais, né, vários processos cerebrais. E aí uma das pesquisas, né, que eu estava lendo esses dias e achei bem interessante, compara o cérebro como uma grande máquina de previsões. Então, como você falou, né, se a gente pudesse materializar, né, como seria, né, essa grande máquina de previsões. O cérebro, né, tende a reunir, né, as informações sensoriais, ou seja, do que diz respeito aos sentidos, as experiências atuais e a todo momento comparando essas informações sensoriais com as experiências atuais, comparando com as experiências passadas, com memórias. Então, a intuição está ligada a isso, a questão sensorial, a experiência atual, mas também a memórias, né? Aquilo que nós vamos adquirindo com a nossa história, com o tempo, né? Então, se a gente pudesse materializar, né, seria o cérebro como essa grande máquina de previsões com esses elementos, né? A memória atual, a memória passada e a informação sensorial. E um outro dado também interessante é que hoje, no mundo atual, o nosso cérebro, ele recebe muitas informações, muitas. Em algum momento, esses dados, eles podem vir. É isso, pessoal? É isso mesmo. Confirma, né? Confirma, né? E aí, o interessante também, né, que na psicologia nós vamos entendendo, né, que quanto mais conhecimento de um assunto eu tenho, né, mais assertiva vai ser minha intuição a respeito dele, Exato. porque eu vou adquirindo conhecimento sobre aquela determinada situação, vou adquirindo experiência sobre aquela determinada situação, então a minha intuição a respeito daquilo tende a ser mais acertada, né, mais assertiva. É por isso também que a gente pode dizer
que a intuição ela pode ser cultivada. Isso. E como assim, você citou, né, como também dom, né, Vera? Então tem que ser Sim. algo, tem que ser desenvolvido. Desenvolvido. Exatamente. Como a criatividade, por exemplo, né, É. que pode ser desenvolvida, Aham. a intuição também, né? Então é bem interessante que se a gente olha da perspectiva do dom, é possível, né, Sim. fazer com que ele cresça, mas também da perspectiva psicológica, emocional, né? Sim. É um treino, né, um exercício. E acho que um exemplo concreto disso, a gente podia trazer aqui vários exemplos, mas é a mãe, né? É. A mãe, parece que a intuição de uma mãe, ela Sim. fica tão saliente, né? Com o filho, trazendo essa parte né, humana, que você percebe, mãe intui, né? Até a gente brinca, né? Quando a mãe diz assim, olha, vai chover, pode estar um sol. Eu falei que Deus honra a palavra da mãe, vai virar o clima e vai chover, né? Mas parece assim, estou dizendo uma coisa muito simplória, mas parece que aguça, né, no ser humano Sim. para comprovar isso mesmo, de que somos intuitivos, né? É um exemplo, claro. Mas também é algo que precisa ser desenvolvido, né? Sim, exatamente. Que com o tempo, né, à medida também que eu vou adquirindo essa firmeza, né, nas minhas intuições, eu vou tendendo, né, a desenvolvê-la cada vez mais. Teve aqui alguém que já participou com a gente aqui, ó, o Gui Augusto. Ele perguntou assim, ó, a intuição, ela pode ser associada à voz de Deus em determinadas situações da nossa vida? Sim. Então, existem vários ângulos que a gente pode definir a intuição. A intuição, antes de tudo, é um conhecimento. Mas é um conhecimento que é pré-racional e pré-lógico. Independe da razão. É isso? Isso mesmo. Filosoficamente, o dicionário de filosofia define a intuição como a arte de contemplar. Interessante, não é? Filosoficamente, o dicionário de filosofia define intuição como a arte de contemplar. A teologia, ela define intuição como um conhecimento superior e elevado. Uau, Legal, né? Então, superior e elevado. Então, é possível, teologicamente falando, dizer que a intuição é essa voz de Deus que fala na nossa consciência. Então, até aproveitar, eu queria fazer uma pergunta assim, né? A intuição, então, ela seria diferente ou algo próximo da vocação? Porque eu vim pensando, eu vim refletindo assim. Para mim, parecia muito que vocação era uma voz exterior, ou seja, Deus que me chama e Ele vai confirmando nos fatos. Então, é uma voz que me chama de fora. E eu ficava assim, então, intuição seria uma voz de dentro. Uma voz que Deus, às vezes, fala aqui, mas que, às vezes, eu não consigo tocar em muitas coisas, né? E a senhora falou que era conhecimento elevado e... Superior. E superior. Então, eu ficava pensando assim, então, a intuição e a vocação, elas seriam coisas distintas? Ou elas seriam coisas... São distintas. São distintas. A gente aprende que Deus, Ele fala na nossa consciência. Então, a consciência é o lugar onde o Espírito nos habita. Então, a intuição está nessa dimensão daquilo que a teologia fala do santuário, onde Deus nos habita. E por aí eu posso perceber essa voz de Deus que ora aprova as minhas escolhas, ora desaprova as minhas escolhas. Acredito que isso que o Nathan perguntou, né, da vocação e da intuição, como a Verinha disse, são coisas diferentes, mas a intuição acaba colaborando nesse processo do discernimento vocacional, né? Que é um exemplo maior do que o nosso pai fundador, né, o Padre Jonas. Para mim é uma referência, né, maior de um homem de intuição, né? Acredito que Verinha vai falar um pouquinho depois, mas quantas vezes ele escreve, né, para nós da comunidade e para o povo de forma geral sobre intuição. E a Canção Nova nasceu de uma grande intuição do padre, né? Então a gente fala das coisas técnicas da intuição, tudo,
Mas se a gente colocar num paralelo com a fé, né, com a confiança, com o discernimento, está tudo ali, né? Enquanto eu ia estudando coisas da psicologia, eu ia falando assim, nossa, eu encontro Deus aqui, né? Eu encontro também a manifestação de Deus nesses estudos científicos, técnicos, né? Porque tudo parte dele, né? Então, Nossa, olha, vai abrindo várias abas aqui, né? E a gente, com certeza, ao falar sobre isso, você vai sempre perceber no Revolução que as coisas elas estão interligadas, né? Nós estamos falando de uma estrutura humana, né? Sim, Mas que está ligado àquilo que é divino, porque no humano o divino está impresso, com certeza. não é? Eu quero deixar uma pergunta instigante para você, Natan, porque assim, você é físico, não é? Então, o cara das exatas. Então, eu acredito que, né? Não que isso seja uma regra, mas o cálculo tem que fechar. Em intuição, nós estamos falando de algo, ao mesmo tempo que é concreto, mas por hora um pouco abstrato, né? Você fala assim, é uma voz que vem, que vai sinalizando, mas é uma voz audível, né? Eu quero deixar essa pergunta para você ter tempo de responder depois do intervalo, que a gente vai para o intervalo rapidinho. Mas, de fato, como é, né? Porque muita gente que nos acompanha pode estar dizendo assim, mas isso é para a pessoa que é mais, sei lá, sensível, sei lá, até emotiva, mas a pessoa que é muito racional, né? E agora a gente está indo aqui para a área das exatas, né? Cálculos e tal. Como que é isso? Então, também intui, né? Eu falei que quando a gente convidou aqui o Natan, porque o Natan, ele tem, assim, uma dimensão espiritual aguçada, desenvolvida, e ele é físico. Então, eu quero deixar essa pergunta no ar, porque muita gente pode se identificar. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta já para falar sobre isso. Se você também se identifica com essa realidade, então fica aí que nós vamos saber. Afinal de contas, se todos nós somos seres intuitivos por constituição, quem é muito razão, assim, das exatas, como é que faz? Até mesmo para desenvolver a intuição, tipo assim, levar em consideração essa voz, então fica com a gente. E olha, antes de ir para o intervalo, eu quero dizer uma coisa muito especial. A gente quer agradecer você que está aqui com a gente, nos acompanhando no Revolução Jesus e que mantém essa obra. Porque você, que é sócio benfeitor, nos ajuda a levar essa temática e tantas outras que são abordadas, mas especialmente uma experiência com Deus através dos meios de comunicação e tantas outras formas. Então, muito obrigado por você que já nos ajudou nesse mês e você que ainda vai nos ajudar. Se ainda você não é um sócio, fica o convite, clube.cançãonova.com. Aproveita o intervalo e se associa. A gente volta já para falar mais sobre intuição. Que bom que você está com a gente aqui no programa Revolução Jesus. Já rolou o primeiro bloco. E se você não acompanhou e também perdeu os outros programas que foram muito interessantes, viu? Temáticos, por exemplo, no último programa nós falamos sobre ansiedade. Olha, foi um programa muito bom e muito esclarecedor. Quer ver esses programas e tantos outros? CN Plus é o canal para você poder acompanhar, tá bom? Baixa o aplicativo, tá bom? O canal é modo de dizer, mas você baixa o aplicativo, acessa e aí você pode conferir aí o programa Revolução Jesus e tantos outros programas aí, um arsenal de tanto conteúdo rico que com certeza vai te ajudar, pregações e muito mais no CN Plus, tá bom? Baixa aí já no seu celular, aproveita enquanto você acompanha o Revolução Jesus para você não esquecer. Quero dar um abraço, mandar um abraço também aqui pro pessoal que está interagindo com a gente, olha, tem o Figueiredo, a Carol Figueiredo aqui, boa noite Revolução Jesus, Deus abençoe, abraço para você, o Talon Tony, o ideal é seguir, olha só, a gente fez a pergunta sobre intuição, né? Se você segue a sua intuição, ele respondeu. O ideal é seguir, pois ela revela o caminho de Deus para nós. Mas muitas vezes queremos fazer do nosso jeito, entre parênteses, seguindo nossas ideias próprias e atrapalhamos os planos divinos. Abraço também para o Figueiredo, que está aqui com a gente. O personal, o Gaspar, que também sempre marca a presença no Revolução Jesus. Você continua interagindo, tá bom? Se quiser mandar sua pergunta, @Revolução Jesus. E eu deixei, por falar em pergunta, uma no ar aqui no último bloco. Deixei para o Natan, né, Natan? Estamos falando de intuição. E o Natan é professor, físico. Como é para alguém das exatas, né? Seguir a intuição, como é que é esse desenvolvimento da vivência, né, Natan? De você perceber as intuições e segui-las. É uma tarefa fácil para você? Como é que é isso? Vamos lá. Eu achei até engraçado quando ela foi trazer uma definição mais psicológica. Eu falei assim, cara, isso é totalmente físico. Porque eu lembro, tem um fato muito curioso, quando o Newton ele formulou a lei da gravitação universal dele, tinha alguns planetas, ele estava estudando as órbitas, e ele falou assim, olha, em tal dia, tal hora, pode olhar para lá que vocês vão achar um planeta. Aí o pessoal pegou o telescópio, apontou no dia, na hora, e achou Netuno. Descobriu-se Netuno assim. Então, assim, a física, a Fran estava falando pra gente, né, que ela olhar no presente com aspectos sensíveis, né, olhar do passado com o presente pra gente poder ir caminhando. E a física, o objetivo dela é prever as coisas. Então, a gente formula uma equação, a gente olha as evidências do momento
tá, e disso aqui, o que a gente vai conseguir gerar? Né? Muitos dos meus professores na faculdade falavam assim, se você não consegue prever nada, essa equação, essa teoria, ela não serve. Então a gente precisa ter essa capacidade de prever alguma coisa, né? Eles até brincavam, se você me der sua posição e sua velocidade inicial, eu consigo saber todo o resto da sua vida. A gente brincava assim, né? Mas enfim, dizendo de que um físico, um matemático, uma pessoa das exatas, ela o tempo todo trabalha com a intuição dela. Porque você vai resolver uma equação matemática nova, alguma coisa, você não tem uma formulação, ninguém fez. Então você precisa ter uma intuição, uma voz, a partir do que você já estudou, de uma prévia que você teve, novos caminhos a serem descobertos. E aí que entra no que o menino comentou ali no começo, né? Que às vezes Deus ele nos aponta um caminho, a gente intui uma coisa, mas a gente acaba ouvindo a nossa voz. Então você pega um caminho errado ali, você vai achar que 2 é igual a 5 e não tem como, né? Uma desigualdade. Mas, assim, um trabalho de um físico, de uma pessoa das exatas, é um trabalho de intuição o tempo todo. Nossa, é mais uma comprovação de fato de que tá falando da nossa constituição, né, humana, da como ser natureza humano, mesmo né? da gente. E assim, em grandes descobertas científicas, né? Quando a gente fala de descoberta, então estamos falando de algo novo. Teve uma intuição, até mesmo para depois ir lá e fazer uma comprovação. Olha, por A mais B, isso é isso. Né? Mas ela teve que intuir, existe algo. Então é muito bonito que a gente vai abrangendo e a gente vai se admirando com a beleza da criação de Deus e como Deus nos fez, né? Então isso é incrível. Por isso que eu gosto da definição da filosofia, né? Essa arte de contemplar. Porque, como a Fran diz, são conhecimentos do momento presente que o cérebro vai captando, mas tem também o conhecimento que já foi adquirido. Então, essas informações, elas se interagem constantemente dentro do nosso cérebro. E pela intuição, você pode fazer um discernimento momentâneo, sem um pensamento tão reflexivo. É isso? Exatamente. Eu gosto muito da definição também, né? Que diz que a intuição é saber sem saber como se sabe, né? Acho bem interessante. Boa. Porque você sabe de algo, mas você não tem ali concreto, né? Racionalmente, algo material, Depois, pelos frutos, né? você vai ver. Realmente, né? Exatamente. Então, é muito interessante, como a Verinha falou, esse pensamento, esse raciocínio pré-lógico, né? E aí pré-racional. E aí o que difere, né? O pensamento intuitivo do pensamento analítico ou reflexivo, né? Porque o intuitivo é esse pensamento automático, o reflexivo é mais lento, né? É consciente. Então, muitas vezes a gente fala assim, porque no mundo contemporâneo, né? No mundo que nós vivemos hoje, cada vez mais o pensamento reflexivo tem sido, né, promovido para que as pessoas tomem, né, as decisões baseadas na reflexão. E aí, agir pela intuição se torna algo que não traz muito, assim, uma reputação muito boa. Nossa, mas você agiu por impulso, né? A gente costuma dizer. Mas aí é que tá, né? Que a gente precisa tomar cuidado para que essas duas coisas entrem em equilíbrio. Porque a partir da intuição a gente pode realizar grandes façanhas no nosso dia a dia, mas também a gente tem que tomar cuidado para não cair em algumas ciladas, né? Sim. De, eu agi segundo o meu coração, então, né? Eu cometi isso aqui porque eu agi segundo o meu coração. E aí que entra, né? Como, né, se a gente for olhar como dom, o discernimento, né? A prudência, enfim, tantas outras coisas para diferenciar também os dois tipos de pensamento. Né? Sim. Tem um negócio interessante que a madrinha, né, foi falando, que... A Verinha e madrinha madrinha. Sagração, por isso é familiaridade casa, aqui nessa sala aqui, né? Mas que intuir agora, né, falando assim, de que a intuição está muito atrelada à contemplação. Então, uma pessoa que ela é intuitiva, ela é uma pessoa que é capaz de contemplar. E eu fiquei pensando assim, como o santo Hugo de São Vito, ele fala que os graus para uma pessoa ela adquirir um conhecimento, para um estudante, ela lê, depois o próximo grau ela medita, e depois da meditação ela contempla as verdades superiores daquilo que ela estudou, né? Então, a pessoa que ela intui é uma pessoa completamente contemplativa. E a gente vê isso na vida do Padre Jonas também, né? Que era uma pessoa tão íntima a Deus, que ele via Deus nas flores, na criança, nos prédios, no azul. Até fez uma música disso, dizendo que ele é uma pessoa tão contemplativa, que estava com Deus, vendo Deus o tempo todo, que ele intuía as coisas e parecia loucura, né? Parecia um impulso. Nossa, que padre maluco, tá? Juntar de jovem, homem e mulher, e vai formar um negócio. Meu Deus, que padre louco. E a gente tá aí, né? Aqui, né? É uma loucura, né? Mas até para quem não acredita, né, em Deus, mas se é uma pessoa de percepções, porque a intuição está muito ligada às percepções dos detalhes daquilo que vai nos acontecendo também ao longo da nossa vida. Uhum.
acho interessante até quando vocês falavam, a Vida Flor trouxe uma coisa interessante, porque é diferente de você agir pela impulsividade, né? Sim. É porque, eu agi por impulso. Não, mesmo que seja, a gente está falando de algo pré-racional, mas que existe uma construção, né? Não é uma mágica, tipo assim, pum, é isso, né? Existe um caminho que você vai intuindo e vai se confirmando. E pega o gancho do que o Natan trouxe aqui. Agora vamos trazer um exemplo aqui, personificar, que foi o Padre Jonas, né? Porque a gente está olhando para a Canção Nova, vamos trazer esse exemplo aqui, de fato, de um homem, né? Que intuiu, e olha só o fruto da intuição. E aqui a gente vai fazendo o link também à nossa dimensão espiritual, desse Deus que nos fala, né, Verinha? Inclusive existe uma riqueza grande para nós da comunidade, que é um documento interno nosso que fala, né, sobre a intuição de algo do escrito do Padre Jonas, né, Verinha? E assim, vamos explorar um pouquinho, olhando agora para a vida do Padre Jonas, até para tentar simplificar algo que não é simples, né? De uma intuição que de fato foi levada, né, em consideração, e olha a obra que aconteceu. Os homens de Deus são homens intuitivos. Sim. Uma das intuições que o Padre Jonas, ele verbalizou nos seus escritos, né? Eu intuía que eu não era feito sozinho, que eu era com outros. Por detrás dessa intuição chamada vida fraterna, eu intuía que Deus me impulsionava a um trabalho com a juventude. E a Canção Nova, ela é feita de maneira preferencial para os jovens, né? E quando o padre fala disso, ele até diz assim, não é? Eu intuo que a Canção Nova é uma comunidade jovem, não na dimensão só da idade, mas essa jovialidade de alguém que experimenta diariamente a novidade do Espírito, porque existe uma novidade do Espírito para todos os dias. Isso é muito bonito, né? Olha para a vida do padre e é uma referência para nós e para aqueles que Olha uma acompanham, coisa né? bacana, né? Uma intuição. Eu intuo que Deus quer para nós um sistema Canção Nova de comunicação. Quando ele escreveu isso, foi nos anos de 1980. Uau. Não tinha rádio, não tinha televisão. Imagina. Eu intuo, né? Queria uma coisa ou outra, ele queria um sistema, né? Por isso que justifica um Era pouco a não- loucura, né? Você olhando assim. Eu não queria uma antena, uma câmera, eu queria um sistema. Sistema Canção Nova de comunicação. Então é bonito ver, né, que assim a docilidade a essa voz interior foi conduzindo para a concretização do sonho de Deus, que é a Canção Nova. Que lindo, né? Meu Deus. E vocês, eu vou começar aqui para a Verinha e vamos perpassar todos assim. Verinha, para você, como assim? Eu intuo, já uma intuição que você percebeu. Isso foi uma intuição que Deus me trouxe e eu vi de fato que concretizou. Como é que você cultiva e considera as intuições? Pergunta para os três aqui, começando. Eu sou uma pessoa atenta aos detalhes. Uma intuição forte, não é? Eu não fui feita para me prender a ninguém e a nada. Então, assim, nesse processo, eu fui entendendo que o chamado de Deus para mim era o celibato. Uau. Não me prender a nada e a ninguém, não é? Não ser exclusiva de alguém, mas ser exclusiva, ser para todos. Então, isso foi muito forte, essa percepção. Que bonito, ó. Agora a gente está pegando a intuição que estava aqui no ar e está concretizando e mostrando que ela é aplicável na vida. Exato. Né? E para você, Fran, vamos lá. E leva tempo, né? Como a gente falou, a intuição é cultivada, né? Quanto mais eu adquiro conhecimento e pratico, eu vou me tornando mais confiável nas intuições, né? Para mim, percebo que ao longo da minha vida também vinha, né, tendo as intuições, porém aqui dentro, né, na Canção Nova, acho que como a gente brinca, né, filho de peixe, peixinho eu vivo isso de forma mais intensa, né? E para mim um exemplo foi quando ainda no meu discipulado, né, que a gente está ali se descobrindo e tal,
Deus me trazia a intuição que eu trabalharia nesse cuidado com o outro, no trabalho de acompanhamento com o outro, com os de dentro, né, com os irmãos. E aí, com o tempo, muito rápido, graças também a alguém que Alguém que é escutou, intercessiva. além de Deus, escutou a minha intuição. Mas Deus foi me encaminhando, né, por esse trabalho, por essa missão, né, de formar, de educar, de acompanhar, né, de cuidar dos irmãos. Então, para mim era muito distante ainda, né? Estava começando os meus primeiros passos, né? Como me descobrindo ainda na vocação, e Deus era muito concreto, muito claro comigo, né? Que um dia eu faria isso, né? Na Canção Nova, e muito rápido, né? Essas intuições vão sendo concretizadas, né? Mas tudo parte do coração de Deus ao nosso coração, e à medida que nós vamos cultivando também essa relação com Ele, as nossas intuições vão se tornando mais confiáveis e assertivas. Mas eu trago também exemplos, às vezes, simples do dia a dia, porque, assim, constantemente, não é? Eu vou a Lavrinhas, cidade de Lavrinhas, Queluz, para dar formação. Um dia desses, eu estava indo e me veio um sentimento. Não vá pela Dutra, vá pela Estrada Velha. Falei assim, que besteira, da Cachoeira a Lavrinhas é mais fácil ir pela Dutra. Mas sabe que aquilo veio tão forte, eu falei assim, então tá bom, não tem nada a perder, eu vou pela Estrada Velha. Depois, eu fiquei sabendo, teve um acidente na Dutra, eu ia ficar parada. Então, essas coisas, sabe assim, eu acho que é um pouco também daquilo que na psicologia, não sei, a Fran vai poder dizer, sabe aquele start que dá na gente, assim? Esses insights. Que a gente precisa ficar atento a esses insights que vêm também no dia a dia. Às vezes você está acostumado a trilhar um caminho. E aquele dia eu falei assim, vamos fazer diferente? Segue essa voz. Nossa. E você, Natan? Comigo eu tenho uma experiência bem marcante, né, nesse sentido da voz, né, da intuição. Quando eu tinha 12 anos, estava no instituto, estava tendo aula, e um professor um dia, na aula de matemática, ele falou assim, a matemática era o alfabeto que Deus usou para construir o mundo. Quando ele falou isso, isso caiu de forma tão profunda no meu coração, que eu falei assim, um dia eu vou ser professor igual ele. E aí a vida foi passando, tive vontade de ser professor e tal, fui para a faculdade, e aí Deus foi abrindo os caminhos de que eu estava na formatura, estava na casa da minha avó me preparando para formar. Eu liguei para a Mirella e falei assim, Mirella, como que faz para dar aula no instituto? Ela falou assim, você pode dar aula de geometria? Eu falei assim, posso. Você não acredita, a gente está precisando de professores, as aulas vão começar, você pode aproveitar a formatura, segunda-feira você já começa e tal, já foi uma correria assim. E hoje eu dou aula substituindo exatamente esse professor, que um dia foi a voz assim, é isso, Deus falando assim para mim, é ali que eu quero que você evangelize. Então lá no 7º ano, lá quando eu tinha 12 anos, com 25 hoje, essa voz já... Hoje ela está se confirmando todos os dias, né? Nessa intuição que eu tive lá atrás. Então... Que interessante, né? Quando você estava falando, quando você trouxe essa questão do trânsito, me lembrei de um fato aqui também. E olha que eu não sou bom de guardar coisa, mas para ver como foi algo mais forte. Eu também estava dirigindo à noite, na Dutra, e assim, trânsito tranquilo, né? E eu não estava com luz alta, até porque estava tranquilo. De repente, algo veio dentro de mim interessante, né? Essa voz momentânea assim, aumenta o farol, né? A luz alta, aumenta. A hora que eu aumentei, tinha um animal na frente, eu consegui desviar. Mas na hora não tinha motivo, eu não vi nada, nenhum barulho, nada. Mas foi, aumenta. E eu fui, tipo assim, não tem lógica isso. Mas a hora que eu aumentei, estava ali. Então, assim, esses exemplos, eles são tão importantes porque vai ajudando você também, né? Quem sabe você nunca parou para perceber isso ou para notar. Mas agora comece a refletir. Né? E agora no terceiro bloco nós vamos falar um pouquinho mais, a gente trouxe exemplos concretos aqui, a gente passou, né, por uma conceituação, uma compreensão, uma caracterização do que é intuição, exemplos concretos, mas aí como é que eu posso aguçar isso? E se eu seguir a minha intuição e eu errar? Se eu achei que era intuição e não era só um impulso? Bom, no terceiro bloco a gente vai falar mais sobre isso, não sai daí que o intervalo é rapidinho, tem mais Evolução de Jesus falando sobre intuição. Olha, você que permanece com a gente, com certeza não está arrependido, porque o assunto está muito bom. Estamos falando sobre intuição e te lembro mais uma vez. Perdeu esse programa, o primeiro e segundo bloco, CN Plus, para você poder acompanhar depois todos os nossos programas. Mais uma dica que eu te dou é um livro que vai te acompanhar
na quaresma. Estamos aí já, né, às portas, nos preparando para viver esse tempo forte com a igreja, na igreja. Então, se você quiser um itinerário que vai te ajudar nessa caminhada, 40 dias na presença do Senhor, esse livro aí, ó, a direção vai colocar, já está disponível para você no loja.cançãonova.com, abrir o site aí para você ver, e você pode adquirir esse livro do Márcio Mendes, entre tantos outros que vão te ajudar aí na sua jornada, tá bom? Vamos nos preparar para crescer ainda mais a nossa comunhão com Deus e extrair toda a riqueza que esse tempo propício nos promove. Combinado? loja.cançãonova.com. Bom, vamos lá que nesse bloco eu prometi que nós iríamos falar um pouquinho sobre como desenvolver então, né, a nossa sensibilidade às intuições e segui-las. Mas antes disso, eu quero trazer algumas perguntas do pessoal aqui, ó. A Carla Piccolotto, ela mandou assim pra gente: como distinguir o que é intuição ou dom de ciência? Como discernir entre um e outro? A percepção é algo que é pré-racional, pré-lógico, é um insight, é uma coisa muito rápida. O dom da ciência, ele é um diagnóstico dado por Deus, que pode ser tanto para o meu crescimento espiritual ou também em relação aos outros, né? Porque os dons, palavra de ciência, ela é para o outro. Então, assim, a intuição é muito rápida, mas o dom da ciência, ele também pode ser, não é? Desenvolvido na medida que eu vou sendo dócil àquilo que Deus vai dando como diagnóstico de uma situação, de uma realidade. São vizinhos próximos ali, né? São Tem vizinhos proximidade, próximos. assim, né? Acho que seria, como a Madrinha falando, a intuição seria algo mais no plano natural, Isso né? que eu ia Da natureza Isso nossa, que é inerente, a gente Uhum. tá falando. E o dom de ciência é um dom sobrenatural do espírito Exato. que age na nossa inteligência pra gente discernir bem as coisas, né? Entender por qual caminho Deus nos chama, ou qual intuição de fato. Foi a pergunta que alguém tinha feito, acho que a gente não respondeu. Se entender essa intuição é de Deus, ela não é de Deus, é por esse caminho que eu vou seguir, não é esse caminho que eu vou seguir, essa intuição é minha, é de Deus, enfim, né? O dom de ciência pode auxiliar, confirmar a intuição que eu tive. Uau, boa. Porque um está no boa. campo, né, como o Nathan falou, da natureza, e o outro está no sobrenatural, né? E as duas coisas podem e devem caminhar juntas. Você vê, na medida que o Padre Jonas foi sendo dócil às intuições, pela ciência Deus foi confirmando o que de fato Deus queria dele. Nossa, muito bom, muito bom. Vamos lá, o Thiago Xará aqui perguntou: como a intuição se aplica na vida com Jesus? Né, a gente já também trouxe, acho que um pouco dessa resposta, né? Mas pelo que eu entendi aqui, na minha vida com Jesus, como que se aplica essa intuição? Muitas vezes eu sinto, né, falando de mim, né? Eu tenho a graça, né, onde eu trabalho, tem uma capela. E muitas vezes eu sinto Jesus falando assim: vai lá, passa na capela rapidinho. E eu tenho feito a experiência nesse ano de que, conhecendo a realidade de muitos dos meus alunos, de dificuldades mesmo, eu chego na capela e ofereço assim: Senhor, por este aluno que o Senhor mandou eu vir rezar. Porque assim, eu intuo que ele está chamando porque algum aluno está precisando, passando necessidade, algum momento ali, né? E ele, comigo, ele fala muitas vezes assim, no trabalho, no ordinário, ele fala assim: vai ali na capela, passa rapidinho, dá só um oi, né? Um alô, e eu oferto ali, né? Mas Eu penso também assim, eu falava, né, que essa voz que fala na nossa consciência. Então, na medida também que eu vou educando a minha consciência, né, dando atenção a essa aprovação, a essa desaprovação. Porque a gente sente, quando, por exemplo, assim, não faz isso, e a gente faz, sabe essa coisa? Dessa voz aí na consciência que vai orientando a gente, sabe? Esse lugar onde o Espírito fala. Sim. E aí, mais uma vez, a gente traz esse ponto, né? Vai desenvolvendo, né? Essa capacidade a gente vai desenvolvendo, a gente vai se tornando sensível a essa voz. É um treino, né? Exige a constância, exige que eu realmente me empenhe, né, em treinar, estar aberto às intuições, estar aberto, nesse caso, né, à relação com Deus, porque só assim eu vou conseguindo treinar e adquirir, né, essa capacidade tanto de intuir quanto de ter uma relação
sólida, né? Também, assim, essa atenção aos detalhes do meu dia a dia, as percepções do dia a dia, não é? Então, assim, algo que eu escuto e que me toca, ou talvez, por exemplo, hoje é dia de Santa Águida, que foi Virgem em Marte. Mas, quando eu estava rezando a liturgia das horas, teve uma expressão de uma fala dela quando ia para o martírio que me acompanhou o dia todo. Uma oração que se tornou concreta. Senhor, me ajude nesta luta que eu travo hoje. Essa oração ela foi se repetindo dentro de mim. E hoje o dia foi difícil. Hoje o dia foi desafiador. Mas ao mesmo tempo, nossa, ele me ajudou na minha luta. Mas é como se de manhã, quando eu ouvi, eu preciso fazer dessa jaculatória, dessa oração de Santa Águeda, a minha oração durante o dia, em vários momentos. E eu fui percebendo, nossa, foi aquela oração que ela inspirou que me deu força para enfrentar o dia difícil de hoje. Interessante, né? Pode falar. Não, só ia falar que aí tá o segredo, né? A gente tava perguntando como fazer então para aumentar a intuição. A madrinha ela falou, não sei implicitamente, mas sim, contemplando. O exercício da contemplação te faz sensível e na sensibilidade a intuição ela vai se tornando mais evidente. O discernimento junto com isso, né? Então, como crescer na intuição? Contemplando, parando naquilo que Deus, ou nas situações do dia, né, que são manifestações de Deus, Ele fala e você refletindo, ruminando, né, como o Padre Jonas fala, ruminar aquela palavra, aquilo que Deus fez, um fato, um acontecimento, e disso a intuição ela vai sendo aguçada. É assim que a gente cresce, né, contemplando. Olha para uma árvore, olha para a natureza, olha como Deus é bom e aí Deus vai falando. Né? Me deu até um insight quando eu ia ouvindo vocês, que eu acho que vai ajudar também a gente na compreensão, né? Porque você percebe que a gente está transitando aqui na nossa dimensão humana e na espiritual e as coisas estão interligadas. Eu acho que uma comparação que vai ajudar na compreensão daquela intuição que é própria da nossa natureza humana é o que a gente pode se referenciar, por exemplo, às virtudes humanas e uma virtude sobrenatural, né? Uma virtude humana qualquer pessoa pode desenvolver pela capacidade, claro, dada por Deus, mas mesmo que eu não acredite em Deus, né? Eu posso ser uma pessoa continente, né? Eu posso desenvolver o autodomínio. A virtude humana, pelo exercício, vai fazer com que eu desenvolva. Agora, quando a gente está falando de uma virtude sobrenatural, então existe uma graça, né, sobrenatural, portanto, que age e opera. Então a gente pode dizer assim, existe aquela intuição própria, humana, que todo ser humano pode, entretanto existe um plus, quando a gente fala de uma virtude né, sobrenatural. Aí a gente traz o exemplo mais uma vez do Padre Jonas, né? Um homem inteligente, né, professor, que tinha uma bagagem enorme, mas porém existia um movimento sobrenatural que fazia com que essa intuição ela fosse muito mais aguçada, né? Então todo ser humano é intuitivo. Entretanto, se assim posso dizer, os homens que têm a sua espiritualidade desenvolvida, a sua intimidade com Deus, tem um plus nisso tudo, né? Como essa referência da virtude humana, todos nós podemos desenvolver, mas a sobrenatural, né? Vem com uma carga que faz com que você de fato siga essa intuição e grandes obras aconteçam, né? Porque Deus realizou grandes obras através de homens que acolheram intuições. Senão elas não aconteceriam. É um pouco daquilo também, Tiago, que o Padre Jonas ensinou pra gente. 90% é transpiração, 10% é inspiração. Porque como é um conhecimento, igual a Fran trazia, são muitas informações que o nosso cérebro está acessando. Isso vai ficando acumulado, né? Então, em um determinado momento isso emerge. É bonito perceber na vida do padre, né? Porque, como você falou, um homem muito inteligente, muito sábio, né? Com sabedoria humana adquirida, assim, mas da sabedoria de Deus, que também amava psicologia, né? Que sabia um pouco, né? Do que era intuição, mas ele não vivia, né? A vida segundo a intuição pelo que ele sabia logicamente, né? Humanamente, mas por aquilo que a experiência dele com Deus ia movimentando ele a viver, né? Então, ele não vivia a intuição de uma forma técnica, com os conhecimentos da psicologia que ele tinha, mas a partir da experiência dele com Deus, da experiência de fé, né? Eu intuo o sistema, eu intuo o trabalho com jovens, eu intuo
né, que eu sou com os outros, né? Então, não era a técnica, não era o que ele sabia racionalmente, mas o que Deus ia revelando ao coração dele e isso ia tornando a intuição dele cada vez mais assertiva. Isso é muito bonito, muito bonito. E agora que a gente está chegando nos minutos finais, né? Vamos lá para ajudar nós, né? Primeiro que estamos ouvindo e compartilhando aqui, né? Mas também quem nos acompanha, eu consigo fazer uma distinção assim? Isso aqui de fato é uma intuição. Claro, não estamos falando de 100% de certeza, mas isso aqui eu percebo pelas evidências que é uma intuição, né, original daquilo que pode não ser, né? Até quando a Fran trouxe essa questão, eu vou seguir meu coração. Cuidado, nosso coração ele oscila, né? Ele é marcado por muita coisa. Então como é que eu posso, se assim posso dizer, testificar de que é uma intuição fidedigna, diferente de uma coisa que pode ser uma ideia mirabolante da minha cabeça? Tem alguma coisa que pode nos ajudar nesse sentido? Eu sei que é complexo, né? Mas algumas luzes aí. Por experiência, tá? Assim, Sim. Esse conhecimento, ele me leva a uma ação concreta. É como se, assim, é impossível não agir. Sabe, uma certeza, mas uma certeza que traz também uma paz interior, que não é passividade. Aquilo que o Nelson Correia fala, paz inquieta. Sabe assim, eu preciso fazer isso. Eu Fica preciso. insistindo. É insistente. E eu acho que, novamente, né, bato nessa tecla, né, da experiência, né, do conhecimento. Então, à medida que eu vivi uma experiência ali, né, principalmente positiva com a intuição, a tendência é que eu vá me certificando daquilo cada vez mais. Então, nossa, percebi que naquela determinada situação eu agi, né, com o meu pensamento intuitivo e foi positivo, né? Então, da próxima, eu tendo a cultivar, né, lógico, como eu disse, né, concomitante ao pensamento analítico, reflexivo também. Mas acho que a experiência vai nos certificando, né, e trazendo mais segurança para agir de forma intuitiva e não de forma impulsiva, né, e não só de forma reflexiva, mas de forma intuitiva, né, que eu repito também a definição, né, um saber sem saber como se sabe, né? Ó, vai dando um nó aí na cabeça, né? Mas ao mesmo tempo vai trazendo clareza. Eu acredito que, a gente sempre diz, assuntos complexos aqui nós vamos trazendo luzes que vão nos ajudando a entender. Acho que os exemplos ajudam, não é? O ano passado eu tive a graça de visitar a nossa frente de missão de Roma. E várias vezes, né, indo a trabalho a Roma, eu tinha um desejo de visitar um professor que deu aula para mim. E ficava aquela coisa, né? Quando eu for a Roma, eu vou ver se eu consigo visitar, e nunca ia. Dessa vez que eu fui, algo bem forte, vá visitar o Padre Cabra. Vá visitar o Padre Cabra. Então, assim, eu não tive dúvida, sabe assim, eu preciso ir lá. E viajei a noite inteira de trem, não conhecia o caminho, mas algo me impulsionava, eu preciso ir. Chegando lá, eu visitei, não é? Eu voltei, passou uma semana e ele faleceu. Não é? Você precisava ir lá, a intuição foi insistente em você. Precisava. Nathan, e para aquele jovem que está nos acompanhando aí, né, que está cheio de confusão, quem sabe aí na sua cabeça, né, mas tem esse desejo sincero de seguir a intuição, né? Agora falando dessa intuição mesmo que vem do próprio Deus, né, que dica que você daria aí para esse jovem que está com tantas possibilidades, quem sabe dúvidas, incertezas, mas que quer sim ser um homem, uma mulher, um jovem intuitivo? Me corrija, por favor, né? Eu acho que eu pesquisei na passagem, mas São Paulo fala que jovens, vós vencestes o maligno, né? São João, né? Então, diz de nós, jovens, uma certa imprudência, não é essa palavra, mas uma certa ousadia, uma certa... É isso que Deus está falando, é isso que eu sinto, então eu vou. Muitas vezes a gente acaba quebrando a cara, então é por isso que ter bons conselheiros, pessoas que vão nos ajudando, pessoas mais velhas, mas principalmente ter a coragem de arriscar. Não é à toa que a Canção Nova é nesse espírito jovem, porque o Padre Jonas ele sempre arriscou muito, mas na confiança de Deus, e sempre ouvindo os superiores, né, o bispo, as pessoas que falavam, começa com jovens, que com jovem é mais fácil, então vamos embora. E aí nessa ousadia dele, ele foi seguindo. Então,
Os frutos vão dizer se aquela intuição é verdadeira. Sempre ter bons conselheiros, pessoas mais velhas, pessoas que já caminharam, que trilharam aquele caminho e ter coragem de arriscar, de perguntar, de arriscar e vai pra cima, vai, porque a intuição Vamos lá, né? Tem ela que nos chama, arriscar, né? né? E pegando o gancho que você disse, né? Eu acredito que também quando essa intuição está insistente, né? Tenha coragem de compartilhar com alguém experiente, né? Seja um diretor espiritual ou alguém maduro, né? Até porque essa amigo, pessoa, um amigo, alguém, né? Porque quando você expõe, isso também ajuda muito, né? Você não vai ficar, ai, é coisa da minha cabeça. Não, por vezes você vê, não, isso que você está falando vai, né? Aquele apoio. Então, claro, a intuição vem pra gente, né? Mas também, em certo momento, vai ser importante compartilhá-la, né? Até porque o Padre Jonas recebia essas intuições, mas ele dava os passos, né? Isso que é o bonito, que a Verinha disse, né? Ela nos projeta uma ação, né? E é insistente. Quando é de Deus, é insistente. E aí, no bom sentido da palavra, a gente fica teimoso, né? Teimoso vai insistir, vai persistir. Bom, gente, eu espero que esse programa tenha ajudado a trazer luzes, não confusão para sua cabeça. Deixa eu só provocação. trazer algo que eu Sim. falei, mas que Padre Jonas ensinou isso para nós. O Espírito Santo, ele fala na nossa consciência, ora aprovando, ora desaprovando as nossas escolhas, as nossas decisões. Quando ele aprova, o sentimento que se experimenta é de paz interior. Legal. Quando ele desaprova, você fica inquieto, você não fica em paz. Então, isso também pode ser um termômetro para a gente aprender como ser dócil a essas intuições que o próprio Deus coloca na nossa consciência. Cereja do bolo, Verinha. Você colocou a cereja no bolo aqui, ó. Chantilly. Verinha, muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Muito bom. Fran, estamos juntos aí, viu? Certeza. Agora você está em Cachoeira Paulista, muitas outras vezes aqui também com a Se gente. Deus quiser, vai ser uma alegria. Ó, gostei do trio aí, ó. A gente pode ter outras abordagens aí, viu, professor Natan? Valeu mesmo, meu irmão. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Não tendo prova, tamo junto. Tá pronto. Então a gente vai ver certinho quando é semana de prova, a gente convida para não ter desculpa. Gente, valeu e obrigado a você que esteve com a gente aqui no Revolução Jesus. Fique sempre conosco, que nós estamos sempre pensando em um conteúdo que vai agregar na sua vida, no seu crescimento humano e espiritual. E lembre-se sempre, Jesus é aquele que revoluciona e transforma as nossas vidas. Até a próxima, valeu!